Eu, eu realmente fico emocionada e admirada com pessoas que têm ideias próprias e conseguem agregar pessoas ao redor dela e, com isso, mudar seu meio. Eu acho que eu nunca tive uma ideia assim. Mas eu consigo agregar pessoas ao redor de um projeto e, a ele, emprestar meus instrumentos, que foram sendo adquiridos ao longo da minha jornada. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi. Aos 17 anos, eu já me vi em frente de um grande coletivo. E esse coletivo precisava, diariamente, entregar um bom produto. Eu era técnica em nutrição, numa cozinha industrial. Ali eu aprendi que é necessário olhar o indivíduo na sua unicidade e valorizar o que ele tem de mais especial, para que um produto coletivo saia gostoso, como uma boa comida. Mas a minha paixão era pela alquimia, e por isso eu optei por fazer química. Acontece que no meu caminho havia o cálculo. E foi um encontro devastador. Só não foi mais devastador do que perceber que num coletivo em que as pessoas procuram ampliar seus conhecimentos, como a universidade, havia a discriminação. Nós éramos, há 20 anos atrás, um grupo de mulheres em minoria. No final das aulas, nós ouvíamos coisas do tipo: as burras, tem alguma dúvida? Eu saí arrasada. E fui procurar, com fé, um curso que pudesse me instrumentalizar para entender melhor a sociedade e o papel que eu poderia ocupar nessa sociedade. Felizmente, eu cursei uma universidade em que alguns professores abraçavam a boa e velha escola do direito alternativo, que nada mais é o direito que privilegia o justo, a ética, acima da aplicação da norma fria. O coletivo, o humano, ele tem que ser privilegiado, segundo essa escola. Eu me apaixonei. Contudo, tocou o sinal. E eu precisava ganhar a vida. Abracei com garra a primeira oportunidade que apareceu. Direito empresarial. Nessa porta, eu encontrei pares, fiz amigos e fundei a minha própria banca. Foi bonito. Aquele direito lá da graduação ficou para trás. Contudo, havia um fato que iria mudar minha trajetória, um fato social. Nisso eu também encontrei um cliente com uma ideia inovadora, engenheiro, mas que precisava de alguns ajustes. A ele eu me aliei. Ele nos procurou para patentear o produto, mas eu gostei tanto da ideia, e como eu era uma química frustrada, ou seja, uma cientista, abracei o projeto. Me tornei sócia, empresária. O direito passou a ser apenas um instrumento da minha vida empresarial. Voltando ao fato que foi transformador na minha trajetória, 2006, crise do sistema penitenciário. São Paulo virou o caos, uma violência potente. Ônibus queimando, bombas explodindo em fóruns que eu costumava transitar. Um toque de recolher que deixou a Paulista, desde o final da tardinha, vazia. Eu fiquei com medo. Tinha um filho pequeno, fiquei com medo. Mas, além do medo, uma questão lá da graduação veio ressoar. O pacto social seria capaz de abarcar as nossas questões éticas da modernidade? De que forma nós, enquanto cidadãos, poderíamos contribuir para que o Estado conseguisse sair desse dilema? Fugi. Vim para São Carlos. Que felicidade encontrar na USP uma turma de teatro, algo que eu fazia lá na graduação. E a felicidade era maior, por quê? Não se tratava apenas de um curso de teatro. Eu estava num lugar em que a maioria dos alunos
eram universitários. Eu, já beirando os 40, vivendo com a garotada com aquele ímpeto do primeiro descobrimento. É uma energia revolucionária, potente. Ninguém quer as coisas prontas. E eu percebi que eu precisava disso para continuar vivendo. Resolvi montar a minha banca, pequena, uma porta simples, para fazer uma advocacia de outra forma, olho no olho, atendendo à necessidade do indivíduo. Dentre os meus primeiros clientes, me apareceu um caso que foi marcante. Eu conheci o caso pelos jornais, e muitos casos similares. Mas aquela mulher, ao entrar no meu escritório, porque fora recomendada, ela queria uma advogada mulher e negra. Quando ela entrou, eu senti a potência do soco. Ela estava desfigurada. Ela havia sofrido violência policial. Eu fiquei com medo. Mas eu não pude recuar. Pedi ajuda. Fui atrás de organizações, achei a Comissão de Direitos Humanos, da OAB, que, apesar de ser a minha instituição, eu nunca tinha dialogado com profundidade. Em razão dessa trajetória, eu me aproximei da OAB. E foi quando me fizeram um convite para que eu assumisse a Comissão de Direitos Humanos. Não era minha cidade, não era minha praia. O que será que eu posso fazer com direitos humanos? Comecei a estudar, falar com professores, e nisso chamei as pessoas que eu conhecia. Os coletivos de teatro, as organizações não governamentais, e enchemos a OAB. Eu estava ali para saber o que esse indivíduo precisava, esse coletivo precisava, estava ali para falar no direito que eu acreditava, um direito que é feito por nós para solucionar questões do nosso tempo. É claro, a norma está pronta, mas nós precisamos ter a capacidade de manipulá-la, de interpretá-la e de cobrar os órgãos competentes. Não é só uma questão política, a questão é maior. Nós temos o judiciário, nós temos a promotoria, e o indivíduo precisa estar instrumentalizado. A partir daí, meu trabalho começou a ser conhecido. As universidades me chamavam para fazer parceria. A minha característica, a nossa, da Comissão de Direitos Humanos, passou a ser a conjugação de várias formas, várias vertentes do saber para instrumentalizar esse indivíduo. Em 2016, eu bati na porta do Centro Cultural da USP, porque eu não tinha verbas para fazer uma coisa que eu queria muito. Eu queria, no mês do aniversário da cidade, e que é o mês da consciência negra, falar de memória. Eu não queria falar de igualdade racial, eu queria falar dos motivos que nos levam a ter essa desigualdade, e que é a falta de memória da nossa sociedade. Uma mesa com um cineasta, para falar dos afetos da cidade, um economista, uma historiadora, uma psicanalista, que falava por que isso se rompeu. E ali, eu conheci a USP, os seus núcleos, e em razão disso, em 2017, nós fomos chamados para fazer uma parceria e conseguimos um edital. Através do edital Santander, nós fizemos algumas ações afirmativas em 2017, como, por exemplo, uma aula inaugural, com palhacinhas que questionavam a questão aí da discriminação. Bem, fui vivendo, fazendo, realizando, conforme as ações sociais, as intempéries sociais iam ocorrendo, nós íamos atuando. Nas ocupações das escolas, por exemplo, alguns pais de meninos que gostariam de assistir aulas, eles iam lá à noite e apedrejavam a escola. Então, nós estivemos ali, como em outras urgências sociais, para diminuir essa tensão, falar os limites de cada um. Vivendo, caminhando e sempre ouvindo acerca do coletivo Cerrado Fiscar, um lugar que é do meu coração. Mas eu não entendia bem qual era o trabalho. O Cerrado estava lá, dentro de uma universidade federal. Ele seria protegido e cuidado. Contudo, eu vi que uma licitação estava em curso. Uma licitação para construir uma estrada. Atravessaria o Cerrado. Eu me preocupei, eu não sabia bem quais seriam as implicações, mas eu sabia
que haveriam implicações. Fui até o coletivo Cerrado quando me disseram que estava tudo bem. O Ministério Público Federal, que é o tutor de um bem tão importante quanto o meio ambiente, estava tratando do caso. Mas a licitação estava em curso, alguma coisa estava errado, algo iria acontecer com o Cerrado. Não, está tudo bem, Sara. Você nem é da área. Eu continuei insistindo, até que eles resolveram promover uma reunião com o Ministério Público. Ali, que surpresa, o procurador federal saca de um laudo, muito bem fundamentado, para dizer que ele era a favor da construção da estrada. Ela só precisava ter critérios. O coletivo finalmente entendeu que algo precisava ser feito. E ali eu entrei. O que precisava ser feito era a promoção de uma ação popular. A ação popular nada mais é do que o povo dizendo: este bem é importante, este bem precisa ser protegido. E a entidade ou o gestor não está fazendo. Demandamos, desde 2014, esse bem é protegido em razão de uma tutela de urgência. E tudo parece levar a crer que vamos ganhar. E quando me falta a palavra, me vem a poesia, adquirida nesse percurso todo, com tantos encontros especiais. E é com ela que eu encerro para dizer o que faltou. Sonhos invulgares. Em dias de cegueira algoz, impossibilidades visíveis, tergiversam formas possíveis, implodindo estridente agonia. Em mundos silêncios pasmos, cruzo naturalmente atlânticos. Continentes encobertos desvelam-se. Outras esferas. Só é preciso pares, quem consinta sonhos invulgares. Contra toda ordem, ressecadas retinas. Vem, conjuga-me, conjuga-te a mim. Sem buscar cura, conserto, fazer planos de seguir rota para a lua. Começa por livrar-se de sonhos decantados, revisitar a terra, pisar nela inteiro, comer seu fruto íntegro, olhar o céu dia a dia, descobrir quem se é, lugar onde se está. A vida inaudita vai rebrotando aos poucos. Sonhos nascem sólidos quando se é inteiro.